Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia em Cena. Aqui nós trazemos para você dramatizações de histórias bíblicas de uma forma envolvente e emocionante. Nossos vídeos são feitos com muito carinho e dedicação, e nós esperamos que eles possam te ajudar a conhecer melhor a Bíblia e seus ensinamentos. Então, acomode-se e prepare-se para uma viagem incrível pelo mundo da Bíblia em Cena. Hoje vamos falar de Salomão, um dos reis mais proeminentes da história e um dos governantes mais bem-sucedidos de todos os tempos. Ele é reconhecido como um dos homens mais ricos que o mundo já viu. Na Bíblia, Salomão se destaca não apenas como o sucessor de seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua notável sabedoria e suas realizações extraordinárias. A principal delas foi a construção do primeiro templo de Jerusalém. Seu nome é mencionado cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Além disso, o nome de Salomão também aparece em escritos não bíblicos, relacionando-o a lendas judaicas e práticas místicas, seu nascimento e início de seu reinado. De acordo com a Bíblia, Salomão era filho de Davi e Batseba, a mulher que havia sido esposa de Urias. Ele nasceu quando Davi já reinava em Jerusalém. Salomão governou Israel por aproximadamente 40 anos, entre 971 e 931 a.C. Suas origens e juventude são relativamente obscuras, mas podemos inferir, com base nas informações sobre a vida familiar de Davi, o ambiente em que Salomão cresceu. A vida de Davi com suas múltiplas esposas gerou conflitos entre elas e seus filhos, que buscavam poder e prestígio. Salomão entrou na história em meio a uma disputa pelo trono de Israel, já que seu meio-irmão Absalão havia tentado usurpar o trono de seu pai antes. Adonias, o irmão mais velho de Salomão, também tentou se autoproclamar rei de Israel, mas foi impedido por uma coalizão liderada por Batseba, o profeta Natã e o sacerdote Zadok, que lembraram a Davi da promessa de que Salomão seria seu sucessor. Salomão foi coroado rei de Israel, e seu reinado começou quando ele tinha cerca de 18 anos. O Império multiplicado. Salomão herdou um vasto território de seu pai, com cerca de 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, ele melhorou as condições internas de Israel, substituindo as divisões tribais por 12 distritos administrativos. Cada distrito era responsável por fornecer mantimentos para a corte real durante um mês, decorrendo assim um ano completo. Sua corte incluía uma grande quantidade de funcionários e oficiais. A lista de provisões diárias era impressionantemente extensa, como registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 1. Incluía 9.000 quilogramas de farinha, que abrangiam tanto farinha nobre quanto farinha comum. Além disso, eram fornecidos 30 bois, sendo 12 deles criados em pastagens comuns, 120 ovelhas e carneiros, juntamente com 200 gazelas, que eram preparadas como iguarias de mesa. Muitas pessoas podem achar essa quantidade surpreendente, mas é importante lembrar que esses alimentos eram destinados a toda a corte de Israel em seu auge. Isso provavelmente incluía não apenas o rei Salomão e sua família, mas também todos os funcionários e oficiais que compunham sua extensa corte. De fato, muitos estudiosos acreditam que essa quantidade de provisões era necessária para alimentar mais de 12.000 pessoas todos os dias. A força bélica e econômica. No âmbito militar, Salomão introduziu carros de batalha e cavalaria em seu exército, além de construir estradas e fortalezas de fronteira para proteger as rotas comerciais. O comércio era um dos pilares do reinado de Salomão, uma vez que ele exercia controle sobre as rotas comerciais e estabelecia pontos estratégicos de atuação. Isso resultou em uma receita substancial, tornando a prata tão abundante em seu reino quanto pedra e cedro, conferindo-lhe um esplendor de riqueza sem precedentes em Israel. Ademais, Salomão se destacou como um diplomata habilidoso, garantindo que Israel raramente se visse ameaçado por conflitos militares ao longo de seu reinado. Seu primeiro acordo comercial de grande importância foi estabelecido com o Irão, o rei de Tiro. Nesse acordo, Salomão comprometeu-se a pagar anualmente uma quantidade considerável de 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro em troca de suprimentos de madeira para suas construções. Além disso, Salomão firmou um contrato com comerciantes do Egito para o comércio de cavalos e carros, que eram posteriormente exportados para os hititas e sírios, gerando lucros substanciais. O comércio marítimo tornou-se uma das atividades comerciais mais lucrativas para o rei Salomão. Suas embarcações navegavam pelo Mar Vermelho, pelo Mar Arábico e pelo Oceano Índico, percorrendo distâncias impressionantes em viagens que podiam se estender por até 3 anos. Salomão lucrava através de taxas cobradas pelo transporte de mercadorias e impostos sobre a população de seu território.
Esses empreendimentos o elevaram a um patamar de riqueza que o posiciona como um dos homens mais ricos da história da humanidade. A sabedoria e proezas de Salomão. Salomão é mais conhecido por ter construído o primeiro templo de Jerusalém, cumprindo a promessa de Deus. Ele empregou servos de Irão, juntamente com seus servos, para obter a mão de obra necessária para a construção do templo. Em uma linha de produção avançada, os servos de Irão enviavam a madeira necessária pelo rio em jangadas para os servos de Salomão. O templo era uma construção espetacular, com materiais valiosos, incluindo ouro e madeira nobre. Ele também construiu diversos outros edifícios, incluindo a Casa do Bosque do Líbano, que levou 13 anos para ser construída, e uma residência para suas muitas esposas. Salomão era famoso por sua sabedoria. Ele pediu sabedoria a Deus em um sonho, e sua sabedoria se tornou lendária. Ele é lembrado por suas centenas de provérbios e cânticos, bem como por sua habilidade em resolver casos difíceis, como o famoso caso das duas mães disputando um bebê. O rei ordenou que, com uma espada, fosse repartido a criança ao meio. A verdadeira mãe, vendo que seu filho morreria, preferiu dar para a impostora o filho para que ele não fosse morto. Assim crescia cada vez mais a fama do rei Salomão. Outro fato marcante foi a visita da rainha de Sabá, que com uma grande comitiva trouxe mais riquezas para Salomão. Ela o questionou sobre diversos enigmas e problemas. Todos ele respondeu, deixando assim a rainha perplexa. O início de sua decadência. No entanto, Salomão também cometeu erros. Deus havia advertido todo o povo de Israel que não se casasse com mulheres que não eram de seu povo. Mas Salomão infelizmente fez o contrário, se casando não só com uma, mas com centenas de mulheres de outros países, chegando a ter 700 mulheres e 300 concubinas, se envolvendo assim nas práticas de idolatria, devido à influência de suas esposas estrangeiras. Impôs impostos pesados ao povo e submeteu o povo a trabalho forçado. Sua intensa poligamia e alianças matrimoniais com mulheres estrangeiras levaram à introdução de falsos deuses em Israel, incluindo a construção de templos pagãos que foram divididos pelo território israelita. Apesar de seus erros, a Bíblia relata que Salomão foi um governante notável e um grande diplomata. Pessoas de todas as nações vinham para ouvir sua sabedoria. Após sua morte, o reino de Israel foi dividido, mas a influência de Salomão na história e na literatura permaneceu. Lendas e escritos místicos. Embora existam lendas e escritos místicos relacionados a Salomão, muitos desses relatos são baseados em escritos pseudoepigráficos e não têm base histórica sólida. A Bíblia é a fonte mais confiável de informações sobre Salomão. É comum algumas pessoas dizerem que a verdadeira história de Salomão foi ocultada da Bíblia, mas isso, claro, não faz sentido algum, pois essas histórias míticas sobre Salomão surgiram muito tempo depois de o texto bíblico do Antigo Testamento ter sido escrito. Enquanto a arqueologia e a maioria dos arqueólogos concordam a respeito da historicidade de Salomão, há muito debate sobre a extensão e as características de seu reino. Achados arqueológicos recentes têm contribuído cada vez mais com o nosso entendimento a respeito do período da monarquia israelita. Mesmo que as escavações na área onde ficava o templo sejam impossíveis hoje, pois estão em um local problemático por questões políticas e religiosas, tudo o que temos, e claro a palavra de Deus, são suficientes para termos um vislumbre e ficarmos maravilhados com este que foi, sem sombra de dúvidas, o maior rei de Israel. Obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e, claro, nos seguir. Assim você, além de nos motivar a continuar criando vídeos como este, nos apoia muito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.